Hoje a gente vai entrar no assunto de reformas religiosas, tá? É um assunto que cai bastante em vestibulares e no Enem também. O que a gente vai falar sobre isso? A gente vai entrar na questão da reforma protestante, da reforma calvinista, da anglicana e das contra-reformas, beleza? Mas por que aconteceram essas reformas? Gente, é uma coisa muito óbvia, tá? Elas aconteceram no contexto das transformações que aconteciam na sociedade europeia naquela época, transformações tanto econômicas como políticas, culturais, beleza? Sociais também. Então, assim, elas começaram no início do século XVI, beleza? Tinham forte influência do renascimento cultural. Por quê, professora? Porque o renascimento cultural ele rompeu com o monopólio cultural da Igreja Católica, beleza? Até então a Igreja monopolizava até a cultura, tá? E ele mostrou visões de mundo diferenciadas, tá? Isso fez com que as pessoas passassem a ver outras questões, outras culturas, passassem a achar bonito outras coisas, tá? Outra corrente importante que influenciou muito nessa questão das reformas foi o humanismo. Mas por quê? Porque ele foi absorvido pela própria igreja inicialmente, tá? E ele foi representado pelo tomismo, que foi um movimento que ganhou força ali dentro da igreja. Que o tomismo, o que ele fazia? Ele fundia a fé com o racionalismo greco-romano, tá? Então, vamos seguir. Mas, então, resumindo tudo isso, professora, só uma introdução, tá? O que levou a essas reformas? Gente, a inadequação da igreja frente às modificações na Europa e em outros continentes também, modificações da sociedade naquela época, beleza? E o que esses movimentos reformistas visavam? Visavam a uma coisa muito simples, a purificação da igreja. Por quê? Porque a igreja, nessa época, ela absorveu muita riqueza, tá? Ela era dona das terras mais férteis que tinha na época. Ela tinha um excessivo envolvimento político, passou a ser visto como excessivo para aquela sociedade, tá? E a questão do materialismo, então a questão da venda de indulgências e tudo mais, tá bom? Então, vamos seguir o baile agora. A gente fala sobre os fatores gerais das reformas na igreja, tá? Isso foi uma breve introdução. Por favor, se inscreve no canal e vamos continuar. Então, pessoal, dando continuidade aqui, os fatores gerais da reforma. O que a gente vai falar sobre isso? Quando a gente fala em fatores, a gente tem que ver o quê? Que a primeira questão que a gente consegue analisar ali é o quê? A incapacidade da igreja de dar uma resposta aos anseios espirituais dos seus fiéis vindos das transformações que estavam ocorrendo naquela sociedade, que aquela sociedade atravessava. Mas como assim, professora? A igreja não conseguiu dar uma resposta positiva a esses fiéis. Isso fez com que eles tivessem um desvirtuamento para com a igreja católica, beleza? Então, eles meio que se desvincularam, muitas pessoas se desvincularam da igreja nesse momento, tá? Outra coisa que a gente tem que chegar é que aquela época passou por várias crises no quais não tinham mais terras férteis. Mas a igreja era detentora de grande parte das terras férteis que ainda existiam naquela época. E ela era a instituição mais poderosa. Por quê? Por causa da sua ligação com os nobres, tá? Essa ligação ela foi ficando cada vez mais poderosa. Como? Ela se beneficiou de várias formas.
Uma das formas que ela se beneficiou foi que, como as terras férteis foram diminuindo e a igreja ainda era detentora de grande parte de terras férteis, o que eles fizeram? Você, nobre, me passa um filho seu, né? O nobre colocava um filho dele na igreja, normalmente o segundo filho, tá? Por uma questão cultural ali que a gente vai falar depois. E eu dou terras para você e vice-versa, era uma troca. Assim como haviam trocas de venda de cargos altos na igreja, tá? Para filhos de nobres. Então, o nobre que ainda detinha ali de capital, de terras férteis e tudo mais, comprava altos cargos na igreja para os seus filhos, como, por exemplo, o bispado, que é um alto cargo, naquela época já existia, ou até uma abadia. A igreja, ela adotou ainda nessa época o celibato clerical. O que é isso, professora? Né? Que palavra difícil. É o simples fato dos membros dela não poderem se casar e ter filhos. Por quê? Se eu não tenho herdeiro, as minhas terras vão ficar para quem? Para a própria igreja, beleza? Então, isso foi uma forma de prender os bens dentro da igreja, tá? Dentro de todos esses fatores, a gente também não pode esquecer da questão das vendas das indulgências, tá? Em 1517, o Papa Leão X, tá? O que ele fez? Ele promulgou a mais célebre de todas as indulgências, tá? Ou seja, ele vendeu todas as relíquias que tinha lá, tá? Para arrecadar fundos para construção da nova igreja de São Pedro, beleza? Em Roma. Isso fez também com que próprios membros da igreja se revoltassem contra a própria igreja. Esse ato do Papa Leão X fez com que crescesse as manifestações, tá? A própria heresia cresceu nessa época. Por quê? Porque deixou de acreditar na pureza da igreja. Mas professora, isso não fez com que a igreja podasse essas heresias? Sim, gente, é óbvio que sim. O que aconteceu com isso? A igreja se vê com seu poder ameaçado, tá? O que importa para ela ali é o poder. Então, o que ela faz? Ela faz com que se implante o Tribunal do Santo Ofício, que vai atrás dessas heresias, beleza? E pune, como? Matando, colocando na fogueira, entre outras coisas, tá? Então, o Tribunal do Santo Ofício também é conhecido como Inquisição, tá, pessoal? Vocês podem achar. É justamente ali no século XVIII, tá? Numa aula anterior a gente falou sobre isso, a professora entrou nessas questões com vocês, tá? Mas, e os membros dentro da igreja, todos eles concordavam com isso? Não, gente, nem todos. Foi aí que surgiu o clero regular, que a gente chama. O que era isso? Ordens de dentro da igreja que não concordavam com essas punições, com essas coisas, né? E que estabeleciam votos de castidade e de pobreza, tá? Para continuar com a pureza, digamos assim, que eles acreditavam que a igreja se tinha, beleza? Então, essas ordens, quais eram elas? A beneditina, a franciscana, a dominicana e a agostiniana. Nessa época elas cresceram muito, tá? Então já foi um movimento dentro da igreja contra a própria igreja. Outra questão que é importantíssima aqui a gente citar é a questão de que os reis entraram em conflito com a igreja. Todos os reis não, alguns, tá? Esses que entraram em conflito, eles viram a questão de perder a autonomia, perder o poder mediante o poder da igreja. Então, muitos reis o que fizeram? Eles romperam com a igreja, criando uma nova igreja sob seu comando, como foi o caso da Inglaterra, que a gente vai citar mais para frente, beleza?
Então, ou então, quando eles não queriam criar outra igreja sob seu comando, eles apoiavam outras ordens, outras igrejas, tá? Para se libertar do poder político do papado, tá bom, gente? Então, outra coisa que aconteceu foi o crescimento do comércio lá, o surgimento da burguesia, né? E fez com que a burguesia tivesse bastante lucro e tudo mais, e pela igreja isso era visto como pecado, você não poderia ter grandes lucros, grande poder aquisitivo. Isso fez com que a burguesia se voltasse contra a igreja também, porque não apoiava os seus ganhos e os seus lucros. Então, pessoal, agora a gente entra na Reforma Luterana, tá? Ela foi organizada por quem? Por um monge, tá? Agustiniano chamado Martinho Lutero. Martinho, ele foi professor universitário, tá? Naquela época, então por isso é chamado as 95 teses da Reforma Protestante e tudo mais. Então, ela teve início no século XVI na Europa, mais precisamente na Alemanha. Beleza? Ao lado das questões religiosas, a reforma de Lutero trouxe uma solidificação, tá, para uma série de conflitos políticos que marcavam a região. Então, foi uma forma de também se organizar ali naquela região, tá? Então, a extensão temporal do poder do papado, que foi criado ali no século XI, o que fez? Fez com que durante o século ali 14 o Sacro Império ainda tentasse se livrar disso de alguma forma, tá? Mas ofereceu uma certa resistência a Roma ali na Alemanha. Só que o que aconteceu? Isso não vingou. Por quê? Porque teve a vitória do papado na querela das investiduras, que foi um conflito que aconteceu ali, tá? E aprofundou o poder político da igreja nessa região, na região da Alemanha. Então, professora, assim, ó, introduzindo, tá? O que é importante a gente saber sobre a reforma protestante? O que cai nas provas, tá? As causas que normalmente ali a gente cita como a venda das indulgências foi uma das principais causas ali, que foi o estopim das reformas, tá? Que era a venda de relíquias sagradas e a corrupção do clero. Então, marquem essas duas palavras que eu falei, tá? A primeira, a venda das indulgências, tá? E depois a corrupção do clero. Marquem bem isso, gravem isso na mente de vocês quando se falar em reforma luterana. Foi as principais causas, tá? E o que mais que eu devo saber sobre isso, professora? 95 teses de Martinho Lutero. É interessante até procurar aí na internet e dar uma lida nelas, tá? Para vocês entenderem do que se trata. Mas basicamente, o que se cobra em questões sobre as 95 teses? Basicamente, o entendimento delas leva a crer que a salvação é pela fé, única e exclusivamente pela fé, tá? Ele marca pelo livre acesso à Bíblia. O que aconteceu? Martinho Lutero ficou 3 anos recluso, escondido em um local, porque a igreja foi atrás dele, ele foi considerado uma heresia, beleza? Então, para a igreja não pegar ele, não matar ele e tudo mais, um duque resolveu manter ele a salvo em um local escondido. E durante esses 3 anos, o que Martinho Lutero fez? Ele ficou lá parado sem fazer nada? Não, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que as pessoas pudessem compreender o que se fala na Bíblia realmente, entendeu? Porque até então, só quem tinha domínio, quem podia ler, eram os papas, os padres, que tinham domínio da língua do latim, tá? Então ele traduziu a Bíblia para o alemão. Isso fez com que desse um livre acesso
a Bíblia. Foi a primeira vez que isso aconteceu naquela época, tá? E o fim do celibato clerical. O que ele fez? Os padres, no caso os pastores, né, poderiam se casar e ter filhos, constituir uma família. Quando a gente fala de luteranismo, de reforma protestante, a gente tem que marcar essas posições que a professora falou aqui para vocês, tá? Agora a gente entra no calvinismo. Pessoal, quando a gente fala de reforma calvinista, reforma de Calvino, a gente tem que ter em mente o quê? As diferenças dela com a reforma luterana. Uma das diferenças é o que eclodiu essa reforma. Mas como assim, professora? Porque assim, ó, a maior motivação da reforma calvinista não foi a questão religiosa, mas foi sim o componente político. Como assim? O componente em que transformações sociais aconteciam naquela época, ali naquele local na Europa, tá? De um movimento que superava o mundo feudal, ou seja, o desenvolvimento de uma nova sociedade, beleza? Nessa nova sociedade, ela era o quê? Mais urbana e tinha como questões ali principais, como atividade principal, as práticas mercantis. Então, o calvinismo, ele advém das práticas mercantis, dessa transformação urbana, beleza? Mas como assim? Pensa comigo, a Suíça, ela é localizada praticamente num centro geográfico, tá? Da Europa ali, se a gente pensar no continente europeu. Então, vão transitar as principais rotas comerciais naquele local, tá? Além disso, ela é cercada por montanhas. Então, isso faz com que o país seja quase invulnerável a invasões, tá? Isso tudo contribuiu para que a igreja não tivesse tanto poderio ali naquela região, tá? Lógico, teve uma época que dominou e tudo mais, mas depois, o que aconteceu? Tiveram vários conflitos violentos, tá? E eclodiu várias guerras civis naquela região, mas em mais ou menos ali 1529, em 1531, no final de 1531, para terminar com essas guerras, tá? Eles fizeram tipo um tratado, a Paz de Keppel, a gente conhece, que o quê? Que dá autonomia religiosa a vários cantões suíços. Então, assim, nessa região foi uma das únicas ali da Europa que desenvolveu autonomia religiosa em algumas regiões, tá? Isso fez com que as ideias reformistas ali de Lutero, de certa forma, que começaram a influenciar, que criaram esses conflitos, tivessem outros pensadores, outros líderes reformistas, tá? E entre eles João Calvino, que o que ele fez? Ele fugiu da perseguição protestante na França, ele veio da França, tá? Para essa região da Suíça, por quê? Porque lá era praticamente impossível de encontrarem ele pela questão da segurança que ele tinha lá, tá? E lá, como tinha essa autonomia religiosa, ele conseguiu instituir a sua visão de fé, beleza? E qual que é a característica mais marcante do calvinismo que cai nas provas? Gente, é simplesmente o seguinte, tá? A teoria da predestinação. Calvino dizia o quê? Você vai para o céu, você vai para o paraíso, tá? Se você merecer. Então, assim, ele deixou com que a religião fosse mais despojada, tipo, acontecesse em locais mais simples e tudo mais, tá? Sem muito culto, tá? E ele também fez com que
a sua visão de salvação fosse por meio da fé. E quando algum seguidor perguntava se iria para o paraíso, ele dizia que era impossível o homem saber dos desígnios de Deus, beleza? Então, basicamente é isso, tá? A teoria da predestinação marcou ali o calvinismo. Depois, óbvio, né, veio as ordenações eclesiásticas, que fez com que, por exemplo, tá? Calvino foi aceito na elite local, beleza, tá? Elevado à condição de líder religioso e político. Naquela época ainda não se distinguia a religião da política totalmente, né? E, por meio das ordenações eclesiásticas, ele implantou leis rígidas, tá? Que davam à igreja o controle total, tá? O controle sobre a vida religiosa, moral e política dos cidadãos. Ou seja, a nova igreja dividiu-se em fiéis, pastores e um conselho. Esse conselho era o consistório, tá? Esse consistório, ele tinha amplos poderes, incluindo que a sua indumentária, né, a forma como as pessoas se portavam, se vestiam, e as práticas sociais. Isso fez com que o calvinismo depois se tornasse uma religião muito rígida, beleza? Então, pessoal, a gente tem também algumas nomenclaturas diferentes que a gente vai encontrar, mas basicamente é a religião calvinista. Na França, mais tarde, ela foi chamada de huguenotes, tá? Depois, na Inglaterra, a gente encontra registros como os puritanos, até hoje em dia se tem. E na Escócia, eles designam como os presbiterianos, tá? Então, assim, outra coisa importante para falar do calvinismo e para fechar essa religião é que eu já vi várias questões em grandes vestibulares, principalmente nos federais, tá? Falando que há uma vinculação entre o calvinismo e o capitalismo. Mas por que eles falam isso? É importante a gente entender, tá? Há historiadores que falam e há historiadores que contradizem. Os que falam isso valorizam o quê? Que nessa época, na Europa, os calvinistas valorizavam o trabalho e a acumulação. Se a gente puxar aqui o gancho e a gente vê que essa religião ela foi amplamente impulsionada pelas transformações que aconteciam naquela época na Europa, a gente chega à conclusão de que, né, a sociedade ali em si acabou fazendo com que as pessoas pensassem dessa forma, e sim, essa religião tem um vínculo, sim, com o capitalismo, se for pensar assim, porque é a valorização do trabalho, tá? E da acumulação, que são características capitalistas, beleza? E, por outro ângulo, eles acreditam que foi o próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, tá? E urbana que criou condições para a extensão do calvinismo. Então, assim, eles vêm das duas formas, tá? Historiadores dizem que tem total ligação ali com o capitalismo, total vinculação, e outros dizem que não tem, que dizem que foi por causa do capitalismo que o calvinismo se estendeu. Mas, gente, pensa comigo, de qualquer forma, existe uma vinculação entre o calvinismo e o capitalismo, tá? Então, a gente encerra o calvinismo aqui. E o anglicanismo, professora, o que foi? Gente, o anglicanismo é muito simples, tá? O que aconteceu? Lá na Inglaterra, tá? O rei Henrique VIII, ele rompeu com a igreja. Por quê? Simplesmente porque, na época, ele era casado com a nobre espanhola Catarina de Aragão, beleza? E eles tiveram uma filha. E Catarina não podia ter mais filhos, tá? Então, o rei ficaria sem um herdeiro.
E para ele ter um herdeiro, ele teria o quê? Que descasar, né? Separar de Catarina e casar com outra mulher. Mas a Igreja Católica ela não permitia isso. Então o rei, já que não estava muito contente porque a igreja se metia demais nas questões dele, o que ele fez? Propositalmente ele foi lá, falou com o Papa é óbvio que não deixou isso acontecer, a separação, né? A igreja não autorizou, ele foi lá mesmo assim se separou. Nisso a igreja rompeu com ele, né? E em 1534 ele fez o que? Ele fez o ato de supremacia. Primeiro ele se separou de Catarina e casou com outra mulher, né? Por quê? Porque se ficasse somente a herdeira, a Mary, na época, ele ia perder o poder para o Sacro Império, beleza? Para o imperador do Sacro Império, Carlos V, tá? Sobrinho de Catarina, que ia se tornar rei. Então ele não queria que isso acontecesse. Ia causar uma grande crise na Inglaterra e tudo mais, e a família dele não ia ter mais aquela dinastia que a gente chamava na época, tá? Então, o que aconteceu? O que foi o ato de supremacia? O ato de supremacia foi que Henrique VIII, ele criou uma igreja nacional, a Igreja da Inglaterra, beleza? E chamada mais tarde de anglicana, mas inicialmente chamada de Igreja da Inglaterra, e confiscou todos os bens da Igreja Católica, tá? Então ele tirou todos os bens da Igreja Católica e a sociedade, de certa forma, apoiou ele, tá? Foi os gentries, beleza? Ou gentries, que era uma pequena, média nobreza inglesa, tá? Eles queriam o quê? Eles queriam terras, eles queriam as riquezas da Igreja Católica, então apoiaram sim o rei Henrique VIII, tá? Ele não fez mudanças no culto com essa nova religião dele, tá? E em 1549 o filho dele fez algumas mudanças, impôs o livro de orações comuns em inglês e depois... e também em 1553 ele suprimiu a missa e o celibato clerical, beleza? E depois Elizabeth I, lá em 1558 até 1603, fez a lei dos 39 artigos, que adotou o calvinismo como conteúdo doutrinário para o anglicanismo, tá? Mas manteve a forma católica, tá? Preservando a hierarquia episcopal, tá? E parte da liturgia, tá? Os cultos que aconteciam. Basicamente, o que se tem para falar da reforma anglicana é isso, gente, tá? Mas principalmente gravar aí essa questão de que o rei Henrique VIII rompe com a igreja simplesmente para não perder a hereditariedade do trono, né? E se casar com outra mulher. Agora, pessoal, a gente fala da Contra-Reforma, tá? Mas, professora, o que foi a Contra-Reforma? Vamos simplificar, tá? Tudo o que se fala hoje em dia nas aulas, tá? O que aconteceu? A heresia cresceu, houve as reformas ali protestantes, anglicanas, calvinistas, e a igreja viu que estava perdendo o poder, beleza? Então, em 1542, o Papa Paulo III, o que ele fez? Ele reativou a Inquisição, que estava desativada há alguns anos, tá? E com essa reativação da Inquisição, ele pensou, bom, vamos combater os hereges e as reformas que estão saindo, beleza? Em 1543 foi elaborado um catálogo que listava obras de leitura proibida pelos católicos. Sabe quando vocês assistem documentários, no History Channel tem vários, em que a Inquisição queimou vários livros, várias escrituras sagradas e tudo mais?
foi isso que aconteceu, gente, em 1543, tá? E enquanto isso tudo acontecia, eles estavam organizando um concílio, tá? Ou seja, um conselho, uma reunião de um conselho para criar uma reforma, a Igreja Católica criando uma reforma dentro dela mesma para não perder o poder. Então, isso é a Contra-Reforma, tá? Esse conselho foi chamado de Concílio de Trento, tá? Que se reuniu em 1545 até 1563. Era muita coisa para eles discutir ali, tá? Por quê? Porque a sociedade mudou e a igreja ficou. Foi isso que eclodiu todas essas reformas, tá? O que é importante saber desse concílio, tá? Quais foram as modificações importantes? Eu vou deixar aqui escrito para vocês, tá? Então vocês podem copiar. E para resumir, dá um pause no vídeo, né? Copia o material. E para resumir, o maior êxito dessa Contra-Reforma, qual foi, professora? Gente, foi que eles resolveram difundir, tá, a religião católica aos povos pagãos. Lembra que os jesuítas vieram para cá para educar os índios aqui no Brasil e na América? Então, gente, foi isso que aconteceu. Foi a partir daí que eles resolveram difundir a questão dos jesuítas pelo mundo, tá? E absorver para eles os povos pagãos. E isso teve muito êxito, tá? Eles conseguiram ter um controle por meio da catequese, tá? Então, eles conseguiram difundir bastante. Mas os locais que eles alcançaram, mas que não tiveram bons resultados, que foram resultados passageiros, foi Ásia, China e Japão, tá? O restante do mundo eles tiveram ótimos resultados, onde se tinha as colônias, eles colocavam os jesuítas, que implantavam a doutrina católica. Beleza? A aula de hoje é isso, pessoal, tá? Venci o conteúdo aqui com vocês. E na próxima aula a gente fala sobre o mercantilismo, tá bom? Se inscreve no canal e é isso aí. Muito obrigada.